Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Três anos passados desde o início de funções em França, o embaixador Jorge Torres Pereira abriu as portas à Lusopress e vários foram os pontos em conversa. A quarta edição da coordenação anual da rede diplomático-consular em França decorreu de forma digital por força da situação pandémica vivida em todo o mundo. A reunião, liderada pelo embaixador Jorge Torres Pereira, teve como objetivo avaliar a situação do impacto da Covid-19 no funcionamento dos postos consulares. Esta quarta reunião teve que ser virtual. Isto foi a primeira vez que não vieram os cônsulos gerais e o vice-cônsul de Toulouse e os cônsulos honorários aqui à residência, como nós fazemos todos os anos no início do ano. Atendendo à pandemia, o que nós fizemos foi, em videoconferência, ter numa primeira parte os cônsulos gerais e o vice-cônsul em Toulouse, onde falámos essencialmente de, digamos, como é que tinha sido o impacto da pandemia no funcionamento dos consulados e uma parte sobre como é que tinha corrido o ato eleitoral, as eleições presidenciais. E depois, um pouco tempo depois, juntaram-se-nos uma grande parte dos cônsulos honorários em França, onde fizemos o exercício que nós fazemos todos os anos, que é de pedir aos responsáveis pelas diferentes áreas aqui na Embaixada fazer uma espécie de apanhado do que foi mais importante do ano anterior, mas sobretudo as perspectivas para o ano que estamos a iniciar. Efetivamente, talvez o que tenha mais substância foi aquilo que nós discutimos sobre como é que os consulados conseguiram lidar com a epidemia, que alterações é que foi preciso introduzir, que impacto é que isso teve em algumas das atividades consulares, nomeadamente as presenças consulares que praticamente deixaram de se fazer. Foi também muito significativa o constatar o impacto na vida associativa da comunidade. Esse aspecto, acho que, por outro lado, tem o lado positivo, foi ver que nós conseguimos, ao contrário do que se pensava inicialmente, nunca verdadeiramente fechar os consulados. Estiveram sempre a produzir o seu serviço à comunidade, em moldes diferentes, na parte presencial apenas em casos efetivamente mais urgentes, mas todo o trabalho que pudesse ser feito na fase inicial, digamos, do primeiro confinamento, ainda assim em teletrabalho foi possível fazer muita coisa daquela que pode ser adiantada eletronicamente. E depois isto correspondeu também à generalização da marcação através da internet. É claro que nós não conseguimos ter a mesma eficácia e, portanto, é normal que, uma vez recomeçado o atendimento público, que haja um certo acumular de prazos de satisfação dos serviços. Nós temos que ter margem de manobra para conseguir recuperar esse atraso. Vai levar ainda algumas semanas ou meses até nós dizermos que não há trabalho atrasado. E, portanto, isso foi um ponto. O outro ponto, realmente, foi como é que correram as eleições e que conclusões é que podemos tirar daí. Sobre as eleições presidenciais de 2021, o embaixador de Portugal em França salientou que, apesar da percentagem elevada de abstenção na diáspora, houve um significativo aumento de votantes comparado com as eleições anteriores. Os serviços consulares todos me disseram que aumentou o número de votantes em relação às últimas eleições. Continuam a ser em percentagem extremamente diminutos, mas em todo o caso houve uma progressão, o que, apesar de tudo, não deixa de não ser motivo de satisfação.
É claro que isto só se resolverá de uma forma significativa quando houver outras modalidades de exercer o voto. Toda a gente fala disso já há bastante tempo. Por exemplo, nas eleições presidenciais, generalizar a possibilidade de voto por correspondência, voto antecipado por correspondência, até chegarmos ao grau do voto eletrónico, que no fundo seria aquilo que seria mais fácil e nesta altura que estamos a falar da transição digital das nossas economias, na altura em que nós temos, e com razão, orgulho de termos feito grandes passos na desburocratização dos serviços públicos, de conseguirmos aumentar enormemente a capacidade de resolver questões apenas, digamos, sem materialização, por métodos de acesso à internet. É evidente que era o ideal que, se fosse possível resolver todos os problemas, que são muitos, são de natureza jurídica, até constitucional, garantir a total transparência e a confiança da população no exercício do voto, que não haja qualquer risco de segurança, qualquer risco de fraude. É evidente que os problemas são grandes, mas é evidente que, se me perguntar quando é que nós podemos ter níveis de participação que efetivamente nos enchessem o olho, só quando tivermos soluções desse tipo. Em relação ao setor do turismo, o embaixador afirmou estar a viver uma época difícil. Ainda assim, o turismo de Portugal está a investir nas redes sociais, a encorajar os franceses a descobrirem Portugal de forma online e através de leituras. Olha, em relação ao turismo, a ideia atual é que nós percebemos que iríamos ter, efetivamente, épocas difíceis e não vale a pena imaginar que nós podíamos ter tido, sei lá, um período de Natal no Algarve equivalente aos anos anteriores, ou mesmo, creio que nós não podemos imaginar que podemos ter uma época de verão este ano semelhante àquilo que foi há 2 anos atrás. O que interessa, e eu acho que isso o Turismo de Portugal está a fazer bem, é, por um lado, em França, está a manter a curiosidade e está a investir muito seriamente nas redes sociais, em manter, digamos, a curiosidade. Há uma campanha, por exemplo, que é, em vez de visitar Portugal, é ler Portugal, quer dizer, é encorajar a que o potencial turista, logo que as condições o proponham, já tenha, digamos, mais informação e um pouco o trabalho de casa para que essa ideia de querer visitar Portugal não se perca. E, por outro lado, efetivamente, estão-se a fazer passos no sentido de estar tudo preparado para quando a situação pandémica o permitir. Neste momento, por exemplo, estamos a falar, não é para já uma posição que esteja bem definida do governo português, mas dentro das discussões ao nível da União Europeia estamos a discutir um tipo de certificação da vacinação que permitiria facilitar a vida no acesso a determinados equipamentos turísticos. É uma questão ainda controversa. Países que têm grande interesse em turismo, como a Grécia, são grandes defensores dessa versão, de uma espécie de passaporte de vacinação. Tudo isto são várias possíveis ações e iniciativas para que, no fundo, é sempre a mesma coisa, é que não sejamos apanhados desprevenidos no momento em que as fronteiras se reabrirem claramente, em que haja mobilidade outra vez, em que seja possível ter restaurantes e bares abertos, que nessa altura esteja tudo preparado, do ponto de vista de acolher, do ponto de vista de garantir a segurança a quem nos visita, e eu acho que o Turismo de Portugal está a fazer esse trabalho. Para o embaixador, as embaixadas de Portugal na Europa têm um importante papel de apoio no decorrer da presidência portuguesa da União Europeia. As embaixadas nos países da União Europeia
estão constantemente a fornecer informação à sede, eu quase que diria às duas sedes da Presidência, que é dois motores da Presidência, um que é em Bruxelas, nas instituições europeias, e outro em Lisboa, nomeadamente no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E é fundamental para fazer avançar os dossiês e as iniciativas que decorrem durante os 6 meses, que são iniciativas que não são necessariamente da Presidência Portuguesa, mas é o normal funcionamento das instituições europeias, as atividades legislativas, aquilo que está a decorrer pela Comissão, pelo Conselho, pelo Parlamento Europeu. Nisso tudo é preciso fornecer o mais possível a informação sobre aquilo que se passa em cada uma das capitais para que habilite a Presidência Portuguesa, seja nas iniciativas que faz a partir de Lisboa, seja na condução de reuniões em Bruxelas, com o máximo de informação sobre o que pensam os outros e como é que nós conseguimos definir consensos e conseguimos aprovar as nossas coisas. Houve ainda tempo para abordar o relacionamento da Embaixada com os autarcas de origem portuguesa em França. A dizer a verdade, tem sido de forma indireta, mais através dos contactos com as associações que existem em França, nomeadamente a Cívica, por exemplo. Portanto, é de uma forma indireta. Eu tinha grandes intenções, belas intenções, antes da pandemia, que a seguir às autárquicas fazia um brilharete. Fiquei um bocado assustado quando me disseram os números, mas ainda assim nós conseguimos ter aqui uma porção muito significativa de pessoas com faixas tricolores. E teria sido um momento engraçado. Isto são coisas que terão que aguardar realmente uma certa normalização da situação. No final, o embaixador Jorge Torres Pereira deixou uma mensagem a todos os portugueses. Eu queria dizer que compreendo que temos tido uns tempos não muito fáceis, compreendo, penso nomeadamente nos jovens que estão a ter uma experiência seguramente muito diferente daquela que imaginavam e nomeadamente também no acesso à escolaridade, e queria dizer que enquanto tivermos a esperança de que conseguiremos ultrapassar esta epidemia, não há razão nenhuma para não acreditarmos no futuro e para não acreditarmos que voltaremos a ter uma vida melhor. E aqui na Embaixada nós não nos deixamos abater pelo pessimismo e acreditamos que, passados os meses necessários para que as medidas que estão a ser postas em uso deem os resultados que esperamos, voltaremos à normalidade.